Boa noite, igreja. Boa noite aos queridos praianos, né, que estão de volta. Nós ficamos muito alegres que vocês puderam ter esses dias aí no nosso litoral. Também o Kelvin e a Amanda e a família também estiveram na praia. E como já foi falado aqui, a gente tem o Alisson, que chegou essa semana, e a sua esposa, Tuane, primeira vez aqui conosco. E nós estamos muito alegres de conhecê-la, de ter toda a família aqui, né? Tem sido realmente um grande encorajamento para nós. E saber também que o Abner foi revelado, né? Foi revelado aqui em Terras Gaúchas, né? Lá em um lugar onde eu e minha família costumeiramente vamos, né? Para descansar um pouco. Então a gente vai ter essa lembrança também muito carinhosa, que o Abner foi apresentado aí, né, a sua família naquele local. A nossa oração é que Deus esteja abençoando, né, a estadia de vocês aqui no nosso meio. E vai tão rápido, né? O seu Nivaldo e a Dona Graça chegaram no dia 2, né? E os dias estão passando rapidamente. E daqui a pouco estão partindo. Depois, no mês que vem outros parentes para cá, né? Aí agora da Giovana. Então é uma imensa alegria para a gente receber a todos. Olha, vocês devem ter visto, né? Tem um grupo aqui. Eu não consegui chegar antes para tirar essa toalha, mas aqui tem uma maquete do tabernáculo. E na escola bíblica, né, o nosso professor aqui, o Kelvin, está tratando desse assunto, o tabernáculo. Então, agora nós estamos indo aí para as últimas aulas, e aí o Alaor e a Samantha me trouxeram lá do Rio de Janeiro, né? Isso aqui era um presente que eu tinha, que estava lá na Missão Bereia. Eles conseguiram trazer, está aqui, depois eu vou descobrir aqui, aí vocês podem dar uma olhada na réplica aqui do tabernáculo, daquilo que a gente tem aprendido aí na escola bíblica nas terças-feiras. Muito bem. Nós estamos trabalhando aqui nos domingos, né, com o tema da providência divina. Já há alguns meses nós estamos trabalhando com esse tema. Ainda vou trabalhar nesse tema até o final desse mês, talvez primeiro final de semana de dezembro ainda. E depois nós vamos interromper, e aí vamos começar os sermões sobre o Advento. Mas nós estamos vendo esse tema, a providência divina, e na semana passada nós vimos a providência divina sobre as águas. Estão lembrados? E nós falamos acerca do governo que Deus exerce sobre as inundações, sobre os mares, sobre os rios, sobre as ondas, etc. O Senhor Jesus Cristo, que esteve na terra, em certa ocasião no seu ministério, ali com os seus discípulos, ele repreendeu o vento e a violência das águas. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, num lugar de exaltação, está sentado à direita do trono de Deus. Agora, ele não está sentado lá no trono para descansar, ou para assistir aí o noticiário internacional, ou mundial, ou universal. Ele está sentado no trono, ele está governando, ele está reinando, ele está sustentando todas as coisas neste universo. Todas as coisas seguem as ordens de Cristo neste universo. Estão lembrados do Salmo 119, 91, que nós lemos no último sermão? Vamos voltar a ele. Salmo 119, 91. E ali o salmista escreve o seguinte, notem: conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a teu serviço.
não existe nada, absolutamente nada, neste universo que não esteja a serviço de Deus, que não esteja submisso às ordens de Cristo. Nada acontece ou se move neste universo sem as ordens de Jesus. Então, lembrado que o apóstolo Paulo, ele disse lá em Colossenses 1,17, nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Nós vamos continuar vendo então a providência divina aí sobre outras partes do mundo natural. O que as Escrituras nos dizem acerca do governo de Deus sobre os ventos? Semana passada nós pensamos na providência divina sobre as águas. E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o controle governamental ou providencial de Deus sobre os ventos? Agora, lembram daquela experiência dos discípulos lá no Mar da Galileia? Abram comigo lá em Mateus 8, versículos 26 e 27. Mateus capítulo 8, versículos 26 e 27. Então Jesus perguntou aos seus discípulos. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e fez o quê? Repreendeu os ventos e o mar também. E o que aconteceu? Fez-se completa bonança. E os homens ficaram perplexos quando viram isso. E eles perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, Deus governa os ventos. Os ventos obedecem a Ele. Outra passagem, agora venha comigo para o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 10, vamos ler o versículo 13. Êxodo 10, 13. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos. Então, o que acontece aqui? Um vento oriental soprou aí sobre a terra do Egito. Provavelmente era aquele vento quente da primavera. E esse vento, ele trouxe gafanhotos da península da Arábia lá para a terra do Egito. E diz o texto aqui que o vento soprou aí sobre a terra do Egito. O vento soprou durante todo o dia e ele soprou durante toda a noite. Pergunta: quem fez soprar este vento sobre a terra do Egito? Foi Moisés? O texto diz aí que foi o Senhor. Agora, o contexto aqui da passagem são as 10 pragas na terra do Egito. A providência de Deus era libertar o seu povo da escravidão egípcia, e esta aqui é a 8ª praga, é a praga dos gafanhotos. E no início deste capítulo, aí do capítulo 10, nós lemos o seguinte, versículos 1 e 2. Êxodo 10, 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles.
para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Ok. Quem é que estava no trono físico do Egito? O faraó. Mas quem estava no trono do universo? Nós sabemos quem está lá e quem estava lá. Deus diz que ele faria algumas coisas acontecerem na natureza e também até no coração de Faraó e dos seus conselheiros. Ele realizaria prodígios, ele cumpriria os seus desígnios, e então aqui nesta 8ª praga vieram os gafanhotos. E eles foram trazidos pelo vento. E eles deviam comer toda a erva que sobrou na terra do Egito depois daquela chuva de pedras que foi a praga anterior. Então notem o seguinte: o vento oriental, ele deveria soprar na terra do Egito. Os gafanhotos deveriam ser trazidos por este vento. Estes gafanhotos, eles deveriam devorar toda a plantação que ainda existia na terra egípcia. E sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Aconteceu tudo desta maneira. No capítulo 10 aí de Êxodo, versículos 14 e 15. Os quais invadiram o Egito e deram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que essa escureceu, devoraram tudo o que o granizo tinha deixado. Toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Pergunta: quem é que estava dando as ordens aqui e quem estava obedecendo? Nós sabemos. Deus estava dando as ordens. Agora, quando Deus realizou os seus propósitos com este vento oriental, vocês sabem o que aconteceu? Versículo 19. O Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental. E este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Esse nosso Deus, que ele é um Deus tremendo. Ele governa a terra, ele governa as águas, ele governa o vento. Se ele ordenar que o vento oriental apareça, o que vai acontecer? Esse vento oriental vai aparecer. Se ele ordenar que o vento ocidental apareça com mais força ainda, o que vai acontecer? É isso que vai acontecer. É Deus quem determina a intensidade dos ventos, é Ele quem muda a direção dos ventos. E agora, aqui nessa circunstância, era preciso um vento ocidental. E os gafanhotos não tinham mais permissão de ficarem no Egito. Os gafanhotos tinham que deixar a terra do Egito. Eles tinham que entregar os seus passaportes. Eles tinham que embora. E Deus até determinou para onde eles deveriam ir. Eles tinham que sair para o leste. Eles tinham que ir para o Mar Vermelho. E diz a passagem que o vento levou todos os gafanhotos embora.
Nenhum gafanhoto pôde permanecer no país. Agora, isso aqui em si mesmo já é uma coisa anormal. Foi o poder do Senhor que causou tudo isso. Ele provocou esta ventania para realizar os seus propósitos. Ele faz tudo o que ele precisa fazer para que a sua vontade soberana seja realizada. Os discípulos lá no Mar da Galileia, e eu creio que os israelitas aqui no Egito, eles tiveram que concluir a mesma coisa. Até os ventos e o mar lhe obedecem. E nesse caso aqui até os gafanhotos. Ainda sobre o vento. Lá no Mar Vermelho, Deus elevou aí as águas do mar e dividiu o mar. Então os israelitas, eles atravessaram aí o mar em terra seca. Quando o povo já estava aí na outra margem, o exército de Faraó entrou no mar, já estava no meio do mar, e o que aconteceu? Venha para Êxodo 14, versículos 26, 27 e 28. Êxodo 14. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Então, os paredões aí de água do Mar Vermelho, eles voltaram ao seu leito. O mar engoliu os egípcios. Ninguém sobreviveu. Todos os egípcios que estavam ali perseguindo a Israel, eles morreram dentro do mar. Mas como isso aconteceu? Capítulo 15, versículo 10. Êxodo 15, versículo 10. Aqui no Cântico de Moisés. Moisés diz: mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas. Na tradução revista e atualizada diz o seguinte: sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ok, vamos ver outros textos. Nós estamos pensando aqui no governo de Deus, ou na providência divina, sobre os ventos. Os ventos, eles não são fenômenos autônomos. Eles não são independentes. Eles não surgem por vontade própria. É Deus quem os sopra. É Deus quem os envia. É Deus quem fala com eles. E eles obedecem. Venha comigo para o Salmo 107. Salmo 107, versículos 23 a 29. Salmo 107, versículos 23 a 29. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos.
Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Versículo 29. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Eu nunca apanhei uma tempestade em alto mar, na verdade nunca estive em alto mar, deve ser uma coisa pavorosa, mas as tempestades no mar, elas são ameaças mortais para os marinheiros. E quando as tempestades em alto mar cessam, então vem aquela calmaria. E isso deve ser um grande alívio. Agora, aqui, de acordo com o salmista, quem é que provoca as tempestades e quem as faz cessar? Olha aí no versículo 25. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Versículo 29. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Quem fez isso? Quem dá ordens aos ventos, às águas? Essa passagem aqui, ela lembra um pouco o profeta Jonas e os marinheiros quando eles estavam a caminho de Tarsis. O mar, mesmo na literatura secular, e muitas vezes até na literatura bíblica, ele é retratado como um ente da natureza que é insubordinado, uma entidade que ninguém lhe põe freios. Mas a verdade é que o mar, as nuvens, os relâmpagos, toda a rajada de vento, todas essas coisas, toda a natureza, tudo é guardado pelo Senhor. É como se o Senhor guardasse tudo isso em grandes reservatórios, em grandes depósitos, para usá-los quando Ele considera conveniente aos seus propósitos. Vejam essa passagem aqui, Salmo 135, 6 e 7. Salmo 135, 6 e 7. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, ele envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Quem faz isso? O salmista aqui, ele está reconhecendo a soberania de Deus. Deus faz tudo o que lhe agrada. A soberania de Deus se estende a todas as partes da criação. Atinge os mares rebeldes e caóticos, atinge as nuvens, as chuvas. Os ventos estão em depósitos ou em reservatórios, diz o salmista. E Deus faz esses ventos saírem de seus depósitos quando a sua providência determinar isso. E quando Ele tira os ventos de seus depósitos ou de seus reservatórios, Ele dá ordens aos ventos para que eles cumpram cada palavra dele. O salmista diz isso em outro salmo, Salmo 148, versículos 7 e 8. Salmo 148, versículos 7 e 8. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos,
e granizo, neve e neblina, vendavais, que o quê? Que cumprem o que ele determina. Será que isso pode ser mais claro quanto à providência divina? O salmista diz: tudo ou todas as coisas cumprem o que ele determina. No outro salmo diz: não há nada que não esteja a serviço de Deus. Todos esses textos aqui que nós temos visto indicam que existe um governo divino na natureza. Em todo o tempo, lembram da sala de situação do trono? Em todo o tempo, a sala de situação do trono de Deus está em movimento. A providência divina está em ação. O Senhor não está sentado lá no trono descansando, assistindo o noticiário. Ele está governando. Agora, como o mundo, de forma geral, reage à providência de Deus? Por exemplo, se existe uma tempestade no mar e um navio afunda, como a maior parte das pessoas reage a isso? Se condições climáticas bem perigosas derrubam um avião comercial e muitas vidas se perdem, como a maioria das pessoas reage a isso? Se inundações destroem cidades inteiras, destroem moradias, destroem aquilo que foi conquistado com anos de trabalho, às vezes vidas são destruídas pelas inundações. Temos uma memória recente disso. Como a maioria das pessoas reage a isso? Quando ventos como furacões ou tornados arrastam e destroem tudo o que encontram pela frente, como a maioria das pessoas reage a isso? Normalmente existe uma comoção pública, desolação, muita tristeza, muita dor, protestos, indignações surgem. As autoridades são cobradas e, de modo geral, nós ouvimos o seguinte: onde estava Deus que não impediu esse desastre? Se Ele é Deus, Ele poderia ter evitado. Se Ele não evitou, é porque Ele não tinha poder para fazer isso? Ou porque Ele não tinha amor pelas suas criaturas? Frases como essa, ou frases parecidas com esta, eu ouvi muitas vezes no período das cheias. E talvez muitos de vocês aqui que estavam aí na batalha, ajudando, e tendo que trazer aquele conforto e aquele consolo para as pessoas, talvez vocês ouviram. Havia realmente muita tristeza, havia muita dor, havia muita desolação, as perdas foram reais, e eu não ignoro os sofrimentos. Incrédulos, não todos, culparam a Deus. E até crentes mais maduros podem ter pronunciado palavras imprudentes como estas. Mas o que ocorre é que às vezes nós somos como Marta ou Maria. Vocês lembram das palavras de Marta? Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21. Marta: disse Marta a Jesus. Lembra do contexto? Lázaro tinha morrido. Eles tinham mandado avisar Jesus ainda quando ele estava vivo. Jesus se demorou ainda mais alguns dias.
depois ele foi lá para Betânia. E quando ele chega, então, Marta vai ao encontro dele, e o que Marta diz para ele? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez tenha sido uma palavra de tristeza aí da parte de Marta. Eu creio que ela não estava repreendendo Jesus aqui. Ela até tinha fé, ela sabia que Jesus poderia ter curado Lázaro, mas ele não veio. Ele não impediu a morte do seu irmão. Parece que ele não se importou. Marta estava triste, ela estava desolada e Jesus não a julgou neste momento de crise. Mas as suas palavras foram imprudentes. Agora, Maria, ela disse a mesma coisa. Aí no capítulo 11 do Evangelho de João, no versículo 32, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, Marta, Maria e Lázaro, eles eram amigos íntimos do Senhor Jesus Cristo. Sempre que Jesus estava ali nas imediações de Jerusalém, ele ia até Betânia, que era bem próximo, e ele se hospedava na casa deles. Eles eram amigos de Jesus. Eles confiavam em Jesus. Eles conheciam o Senhor. Eles eram crentes maduros e fiéis. Então acontece, entre crentes maduros, de algumas vezes serem imprudentes em suas palavras, quando a providência divina não é tão clara e quando existe uma intensidade emocional que governa as nossas reações. Quando nós não compreendemos bem as tragédias e as calamidades que nos sobrevêm, nós devemos inverter a lógica dos nossos pensamentos. Então, quando um avião cai, isso é desastroso. Mas quantos aviões decolam e aterrissam em segurança todos os dias no mundo inteiro? Nós não vemos uma comoção pública na maioria das pessoas por centenas de milhares de voos que realizam com tranquilidade as suas rotas e que chegam bem aos seus destinos todos os dias. Onde está o coro incessante de louvor e de gratidão pelo fato de que Deus providencia milhões de fatores mecânicos, naturais e pessoais que cooperam para que milhares de voos cheguem em segurança ao seu destino todos os dias? Isso sem contar que a imensa maioria destes voos levam pessoas que negligenciam e desprezam a Deus. Novamente o Salmo 107, versículos 31 e 32. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. O mundo e até mesmo milhares de cristãos não tributam louvor e ações de graças a Deus por milhões de providências divinas que acontecem todos os dias.
todos os dias. Este universo e as nossas vidas são sustentadas pela palavra poderosa de Cristo, que sustenta todas as coisas pela força do seu poder. A razão porque os homens não são gratos a Deus pelas suas providências diárias é só uma: é porque eles não conhecem a Deus. Eles pensam que o mundo é uma máquina enorme que funciona aí segundo leis naturais irracionais. A rebeldia e o orgulho dos seus corações, destes homens que não reconhecem a providência divina, faz com que eles enxerguem nos desastres e nas calamidades uma oportunidade adequada para encontrar falhas em Deus, para justificar a cegueira deles em relação a bilhões de atos da bondade de Deus para com a sua criação. Assim é o ímpio. Isso é próprio do ímpio, do homem natural, daquele que não conhece a Deus. Agora, o crente é diferente. Ocasionalmente, ele pode ser imprudente nas suas palavras e na sua avaliação das circunstâncias, mas o crente é diferente. Ele rende graças ao Senhor, ele louva a Deus por sua misericórdia e bondade, ele louva a Deus pelo seu contínuo livramento, ele medita na palavra de Deus e nesta meditação ele fica alarmado, ele fica assombrado, ele sabe que a glória de Deus cobre os céus, cobre a terra, e então ele é como o profeta Abacuque. E eu quero encerrar este sermão lendo com vocês a oração de Abacuque, porque essa oração, ela precisa ser a minha oração, e ela precisa ser a sua oração todos os dias. Então eu peço que você se coloque em pé, abra sua Bíblia aí em Abacuque, capítulo 3, e me acompanhe na leitura desta oração de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos?
Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas, o sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem para devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Versículo 16. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Agora prestem atenção nesses últimos versículos da oração de Abacuque. Mesmo não florescendo a figueira, nem havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Amém. Ainda que todos os elementos normais e previsíveis da vida se desintegrem, o crente pode se alegrar. O Senhor é a nossa fortaleza. Nossa fé no Senhor nos permite suportar as dificuldades, mesmo quando as incertezas estão diante de nós. O governo soberano e providencial de Deus sobre o universo garante ao crente que Deus faz tudo com sabedoria, com bondade e com justiça. Existe providência divina, existe graça providencial, existe providência divina mesmo no dia da angústia, mesmo no dia do vendaval, mesmo quando os ventos são fortes, mesmo quando eles sopram contrariamente a nós. Alegre-se nessa verdade. Deus é soberano. Deus é providente.